Então, vamos começar a aula de revisão. A gente começa no começo do curso, eu vou fazer a revisão do curso inteiro, né, para ter uma noção mais geral. E a primeira aula que eu dei, eu não dei aula, foi, né, eu recomendei para vocês alguns exercícios e alguma teoria, que foi de, né, química orgânica no geral, reconhecimento da química orgânica. O que é química orgânica? A gente falou do átomo de carbono, falou do átomo de hidrogênio, falou as coisas mais comuns que aparecem e de cadeias. A coisa mais importante nessa aula é justamente reconhecer que o átomo de carbono tem 4 elétrons. Parece muito simples, mas não é. O átomo de carbono tem 4 elétrons. O que isso quer dizer? Que ele pode fazer justamente ligações químicas relacionadas com esses 4 elétrons. Vamos lá. Primeiramente, eu vou começar a retomar um pouco de cadeias. Cadeias, até trouxe uma listinha aqui para eu não esquecer, que essa parte é bem chata de nomenclatura de cadeias, que é quais são as possibilidades de cadeias que a gente tem. A gente tem cadeias que são abertas, né? A gente fala que são abertas, acíclicas ou normais. Normal é uma nomenclatura muito importante. Por quê? A gente às vezes vê, tipo, um composto isopropanol. É um composto. E o N-propanol é diferente. Muita gente perguntou, tipo, esse N quer dizer que tem nitrogênio no composto? Não, N minúsculo. É assim. N-propanol, né? Vou escrever tudo. Esse N aqui, que você não tem nitrogênio, na nomenclatura de amidas, de aminas, alguma coisa assim, Breno? Tipo, não. Esse N quer dizer que a cadeia é normal. Então não tem ramificação e não é sigla. Ela é só um propanolzinho assim. Certo? Esse seria o N-propanol. E esse N significando normal. Cadeias normais são igual abertas acíclicas. Ou alifáticas, como vocês querem chamar elas. Ao contrário de cadeias abertas, temos cadeias cíclicas. Eu acho que nessa não tem muita dúvida. As cadeias cíclicas podem ser ciclos normais, ciclo pentano, ciclo butano, ou podem ser cadeias aromáticas, por exemplo. Justamente essa é uma outra distinção. Cadeias cíclicas e que são cadeias cíclicas não aromáticas e cadeias cíclicas aromáticas. A gente pode também ter uma cadeia ramificada, que se é normal, não tem ramificação, ok? Normal quer dizer retinha, sem ramificação, e a cadeia ramificada, justamente, ela vai ter uma ramificação. Essa ramificação, por exemplo, esse OH não é considerado uma ramificação, certo? E nem por exemplo, se tivesse um BR aqui. Isso aqui são funções, não são ramificações. Ramificações são justamente quando cresce cadeia para cá, faz um decano para baixo, um etano, um metil. Qualquer dessas são ramificações e não são cadeias normais. Outro tipo são cadeias saturadas e insaturadas. A gente fala bastante dessas no curso, né, em reações orgânicas, em funções, que são cadeias insaturadas, têm uma insaturação. Insaturação são ligações duplas ou triplas. Tanto faz, as duas são consideradas insaturações, ok? E cadeias saturadas são cadeias só com ligações simples, para sempre. E a última coisa, que a gente não vê muito, vê pouquinho algumas funções, são cadeias homogêneas e heterogêneas. Cadeias homogêneas são que a gente tem um heteroátomo lembrando, todo átomo que não é carbono e hidrogênio, então a gente vai ter um heteroátomo, mas o heteroátomo não está no meio da cadeia. Por exemplo, a gente tem o oxigênio aqui embaixo, ligado a qualquer coisa. Por exemplo, essa é a cadeia principal, né, que tem mais carbonos. Essa aqui é um exemplo muito ruim. Por exemplo, aqui um OH. Então, o heteroátomo está fora da cadeia carbônica. Esse aqui é um álcool. E se tivesse no meio, seria uma cadeia heterogênea. Essa aqui é uma cadeia homogênea, essa aqui é uma cadeia heterogênea, que tem um heteroátomo no meio cortando a cadeia em duas, né? Aquele negócio de algumas aminas são assim, os ésteres são assim, tem ésteres também, né? Só que teria que ter um duplo C duplo O aqui, seria um éster. Então, esses são os tipos de cadeia. Acho que não tem mais nenhum. E outra coisa importante... Professor, Pode falar. essa primeira cadeia que você fez é homogênea ou heterogênea? Eu me perdi. Essa azulzinha aqui é uma cadeia homogênea, tá bom? Heterogênea é quando o átomo está no meio Obrigada. da cadeia carbônica. Aqui está de ladinho aqui, então essa aqui é homo. Aqui. De nada. Obrigada. Uma coisa, agora dos carbonos que a gente fala, que existem carbonos primários, secundários e terciários. E quaternários também. Isso está relativo ao número de carbonos que ele está ligado. Se um carbono está ligado a somente um outro carbono, aqui, um carbono de ponta, né, que a gente chama, esse carbono aqui vai ser primário.
Ou seja, um carbono ligado a ele, ele vai ser primário, né? Um carbono 3 hidrogênios, no caso. Agora, isso em relação só ao carbono. Se você tiver, por exemplo, um C dupla O e outro C aqui, esse carbono continua sendo, esse daqui é primário, e esse daqui é primário também, porque os dois estão ligados a um carbono, né? A gente só fala de carbono, a gente não fala de oxigênios. Ok? E temos carbonos primários e temos carbonos secundários também. Carbonos secundários são justamente estão ligados a 2 átomos de carbono. E assim por diante, né? Esse aqui seria um carbono secundário. Eu não estou contando os hidrogênios, né? Porque eu estou com preguiça. Mas esse aqui seria um carbono secundário. Agora ele virou terciário. E se ele tiver as 4 ligações com carbono faz 4 ligações, ele é um carbono quaternário. Isso daqui a gente honestamente não vê muito, porque a gente estuda esses carbonos geralmente com funções, essas coisas, ou em saturações. No carbonos quaternários são casos meio que a gente acaba não vendo. Terciários a gente vê até que bastante, mas quaternários a gente chega a não ver tanto. Mas enfim, agora que a gente já falou sobre essa introdução à química orgânica, a gente fala um pouco do átomo de carbono, eu vou falar um pouquinho sobre as ligações que ele faz. Deixa eu só apagar tudo. É um tema muito que a gente bateu um pouquinho de cabeça mais cedo no curso, que era sobre ligações π e ligações sigma. Eu não falei porque no começo, quando eu falava nessa parte, porque vocês não tiveram ligações ainda, mas vamos falar. Cada carbono ele vai ter 4 elétrons, você vai poder fazer 4 ligações, como a gente falou. E tem uma coisa chamada hibridização no carbono. Eu não vou falar de hibridização nessa aula, eu vou falar na próxima aula. Então, acho que eu não falei no curso, acho que alguém tinha que falar na química e eu não falei. Então, eu vou falar na próxima aula sobre hibridização, então me lembre. Mas nessa aula eu vou falar de ligações. Se eu tenho uma ligação simples somente, os orbitais do carbono são como os elétrons vão se organizar. Como vão ser os orbitais? Eu vou ter um carbono, é um desenho tridimensional. Eu vou ter um para trás, um para frente, um para cá e um para cá, um para cá e um para cá. Se no eixo XYZ, não sei se vocês viram muito bem o plano cartesiano tridimensional, mas esse seria o plano XYZ. Ok? Eu vou ter orbitais neste plano. O que é dessas bolinhas aqui, eu desenho esses negocinhos, são onde os elétrons podem estar, ok? Os elétrons não estão em nenhum lugar, eles sempre podem estar. Quando a gente fala de elétrons, pode ter probabilidade de ele estar lá. A gente nunca sabe onde o elétron está a cada momento. Então, por exemplo, vai ter um elétron aqui, vai ter, e cada um desses daqui, um elétron pode estar. O elétron fica circulando nesse orbital, ok? Um elétron aqui, por exemplo. Outro elétron, ele é um pouquinho mais complicado de a gente descobrir onde ele está. Aqui, justamente por causa da hibridização. Mas vamos nos concentrar nesses 3 aqui. Se eu faço uma ligação simples, eu vou ter outro carboninho aqui, justamente. Se eu faço essa ligação simples, eu vou ter o que a gente chama de overlapping de orbitais. Não precisa saber o nome, né? Mas a gente vai ter que esses 2 carbonos podem se juntar certinho e esses orbitais eles vão se dar overlap. Né? Eles conseguem ficar um em cima do outro, conseguem fazer uma ligação bem forte. Mas esses carbonos, eles se juntaram assim, no mesmo eixo, eles conseguem se juntar no mesmo eixo, mas quando eu forço mais uma ligação, quando eu forço uma ligação dupla, o que acontece? Eles não conseguem mais juntar no mesmo eixo. Né? Eu não tenho um elétron que vai estar nesse eixo também, para eles juntarem justamente. E o que vai acontecer? Eles vão juntar meio que... É meio estranho. Por quê? Este orbital aqui, ele vai se ligar a este orbital aqui. Tá vendo que é muito mais distante e não tem esse overlapping. Eles não ficam um em cima do outro, assim, juntinhos com o orbital, o primeiro orbital, né? Que se chama de sigma. A ligação sigma, eles ficam pertinhos um do lado do outro. A ligação pi é uma ligação bem mais fraca, porque um vai estar aqui e outro vai estar aqui. Então, olha a distância dessa ligação. Quando é tão longe assim, é muito mais fácil de quebrar ela. Por isso, em muitas reações orgânicas, a gente quebra a ligação π e não a sigma. Né? Em raras ocasiões a gente quebra a sigma, mas um exemplo é a oxidação enérgica, que a gente consegue quebrar uma ligação sigma. Vocês entenderam por que a ligação π ela é muito mais fraca? Porque os elétrons estão muito mais longe.
Né? E se eu fizesse uma ligação tripla, seria esse orbital aqui ligando com O que esse é orbital. overlapping? Overlapping, um ficar em cima do outro. Eles conseguem meio que ficar um em cima do outro. Ah, tá. Beleza. Porque eles estão no mesmo eixo, então eles conseguem se mover e ficar pertinho. Se eles não estão no mesmo eixo, eles não conseguem, né? Porque tem isso aqui impedindo, né? Então, eles ficam muito mais longe e é mais fraco. O que vocês vão saber, π mais fraca porque fica mais longe. Okay? E sigma mais forte porque fica mais pertinho. Uma coisa interessante sobre a ligação π é quando tem uma ligação dupla, eu até trouxe aqui uma tabelinha que fala que quando tem ligação dupla, o tamanho da ligação entre os carbonos é menor. Então, se eu fosse apresentar ali uma ligação simples aqui, uma ligação dupla menorzinha, e uma ligação tripla, eles quase juntinhos. O porquê, eu não consigo falar para vocês, né? Requer um conhecimento de hibridização, essas coisas muito maior, mas saibam que é meio estranho, né? Você pensar que é mais longe, só que fica mais perto. Só que eu vi cobrando uma questão do Enem, acho que isso, mas acho que não cobra mais. Mas enfim, quanto mais em saturação, mais pertinhos ficam os carbonos. Menina, mas por quê? Não faz Eu, sentido. eu não posso falar, Fernando, desculpa, é muito complicado. Eu ia confundir mais você. Mas enfim, saibam disso. Deixa eu ver se tem perguntas. Eu estou ignorando um pouquinho o chat, porque eu esqueci. Acho que não. Então, vamos continuar então para o nosso próximo tema. Esse foi o tema de ligações que eu queria falar um pouquinho. Não precisa saber tudo, é um tema complicado quando a gente fala de elétrons, de carbonos, mas saibam essa última parte aqui, que é mais longe, por isso a gente quebra mais fácil. Isso ajuda bastante a gente lembrar, tipo, como que eu vou quebrar essa ligação? A gente vai quebrar sempre a π, ok? E no caso de ligações triplas, em ligação de carbono, assim, botei uma sigma, que essa pretinha vai ser a sigma, né? E duas π's. Essa vai ser uma π, essa vai ser uma π, ok? O símbolo do sigma é um sigma. Eu faço assim, sigma, que a gente faz diferente. Enfim, eu vou falar agora de hidrocarbonetos. Começar hidrocarbonetos, todo mundo ama hidrocarbonetos. Eu vou para a próxima página, melhor que estou apagando. E o que a gente precisa falar de hidrocarbonetos? A gente precisa falar de cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas, hidrocarbonetos, a gente vai ter carbonos e hidrogênio somente. Então, agora eu posso ir até por slide. Eu acho que nessa aula a gente não vai chegar em funções, só que achei legal que eu consegui falar um pouquinho de ligações para vocês. Não tem nada a ver, Leandro, desculpa, é outra coisa. Carbono hibridizado é um carbono que a gente vai ter que falar a gente vai ter que falar mais desses orbitais, a gente vai ter que falar que o carbono é especial, ele se hibridiza, a gente vai ter que falar de Linus Pauling quando a gente fala de hibridização. Linus Pauling, tem gente que não gosta muito, mas eu vou falar na próxima aula. Então, se quiserem estudar um pouquinho na próxima aula, vejam Linus Pauling. Acho que o Pita passou no comecinho do ano. A gente vai voltar para os slides aqui. Isso aqui são slides de... os slides de alcanos, acho que eu não tenho. Então, vamos voltar para lá. Desculpe que eu deixei a confusão, mas vamos lá. Alcanos, a gente vai falar de cadeias carbônicas. Então, cadeias carbônicas com só carbono e hidrogênio. E só tem ligações simples. Alcanos, que a gente vai falar agora, são só compostos que não têm saturações, são compostos completamente saturados. E vão ter só carbono e hidrogênio. Alcanos são muito tranquilos. A única coisa é você reconhecer qual é a cadeia principal. A cadeia principal sempre vai ter o maior número de carbonos. Então, você vai fazer uma cadeia que a lista ela traz bastante isso. Que geralmente a gente pensa que a maior cadeia a cadeia principal é sempre a cadeia que está deitadinha. Mas não, nesse caso a gente tem que fazer o maior número de carbonos, vai ser essa cadeia que faz a curvinha aqui. Quem representa desse jeito, geralmente é muito sacana quem representa desse jeito, porque eu podia representar uma cadeia retinha com um negócio que desce pequenininho, só que é geralmente para confundir vocês. Em exercícios que não cobram cadeia, geralmente não vai cobrar essa coisa aqui que é muito estranha, mas tem que ficar esperto com isso. Sempre é a maior cadeia, ok? E para ramificações, a gente vai falar um pouquinho de nomenclatura de alcanos, é muito fácil, né? A gente tem que lembrar, eu sempre lembro, MET, ET, prop, but, nomenclatura para quando tem um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, aí fica para pente, aí fica mais tranquilo. Esses aqui são nomes mais estranhos, né, que não tem a ver com os numerais, e depois fica pente, hexa, hepta,
oct, fica mais tranquilo de lembrar. Mas não, eu sempre lembro na mesma, MET-ET-PROP-BUT. Bom, então essa aqui, por exemplo, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, seria um hexano, só que tem um metil aqui, então seria o 1, 2, 3, o 3-metil-hexano. Tá bom? MET, um carbono aqui na ramificação, e hexano porque tem 6 carboninhos. Vamos falar um pouco de ramificações. Aqui vocês podem ver que, para fazer a nomenclatura, eu não fiz a numeração dos carbonos daqui, fiz 1, 2, 3, 4. Eu não fiz isso. Eu fiz aqui de baixo 1, 2, 3. Porque como a gente coloca numeração dos carbonos? A gente começa de uma ponta, então a gente começa de um carbono que é primário, né, colocando essas duas pontas aqui, que está na cadeia principal, então eu não posso começar essa daqui, porque não está na cadeia principal. Então, eu começo numa ponta que está na cadeia principal e vou numerando os carbonos até chegar na minha ramificação ou na minha insaturação, ok? Então, qual que eu vou escolher? A que tiver o menor número para a minha ramificação. Então, se eu começar daqui para cá, eu tenho que a ramificação está no carbono 4. Então, seria o 4-metil-hexano. Se eu começar aqui de baixo, ela está no carbono 3. Então, seria o 3-metil-hexano. Ou seja, o certo é o que tem menor número, que é o 3-metil-hexano. Então, o único negocinho com alcanos é esse de ramificações, mas eu acho que dá para entender. E sempre que vocês fizerem o nome de uma molécula, chequem de novo, para vocês verem se tem uma outra cadeia principal, se vocês fizeram a nomenclatura correta da ramificação ou da insaturação. Ok? Eu acho que de alcanos não tem muita coisa. Além disso, eu vou olhar o chat. Breno, se tiver um N-metil, um N-butil, como é que eu posso fazer isso? Ele vai ser igual? N-butil? Tipo, é que... Essa é uma coisa importante, porque eu tenho que lembrar. A gente fala aqui eu falei, né, o 3-metil, a gente coloca esse IU quando ele é uma ramificação, ok? Então, etil, metil, propil, butil são ramificações. Quando a gente fala de nome de cadeias, a gente tem que colocar a nomenclatura de cadeias mesmo. Então, não sei se você quis falar do N-butano. Não sei se isso você quis dizer. Foi isso? Sim. Na verdade, foi no sentido de raiz mesmo, assim. Tipo, De ramificação? De ramificação, então, desculpa. Então, você queria um N-butil-hexano, por exemplo. Isso existe? Então, tem gente que coloca assim, N-butil-hexano, mas o mais comum é você colocar só butil-hexano e se representar quando não é N, entendeu? Deixa eu falar um pouquinho disso aqui. Por exemplo... Valeu. Não, eu vou falar um pouquinho que isso é interessante mesmo, essa pergunta. Se aqui fosse um butil, eu tenho essa cadeia aqui, né? E aqui tem um butil. Como eu faria no meu questão? Butil-hexano. 3-butil-hexano, né? 3-butil-hexano. Mas tem um pessoal que ele vai colocar 3N-butil-hexano para falar que esse butil é normal, que é retinho. Porém, a maioria das pessoas não fazem isso e fazem o quê? Toda vez que não for normal, toda vez que não for N, a gente coloca o que é. Ou seja, se fosse um terc-butil, a gente colocaria 3 terc-butil-hexano. Se fosse um isobutil, 3 isobutil-hexano. Mas a gente não coloca o N geralmente. Mas se aparecer, você sabe que é só uma ramificação normal. Entendi, okay? É uma frescurinha de química, então. Isso, é uma frescurinha. Eu não gosto de colocar o N em nada, na verdade. Mas tem um pessoal que coloca, eu tenho que falar que pode aparecer. Mas não é necessário pôr, né? Não é necessário. Se você pedir para nomenclatura, não precisa colocar o N. O N é só... É frescurinha mesmo. Precisa saber mais rápido que é tal molécula. Vamos lá. Eu vou apresentar os slides agora. De alcenos. Eu gosto de passar pelos slides que eu tenho mais uma noção do que eu já passei e o que eu não passei. Perguntaram alguma coisa no chat. Vou dar uma olhadinha. Obrigado por me avisar. De nada. Então, Beatriz, é por isso que colocam um N às vezes. Porque se não tem nada, você não sabe se a pessoa esqueceu de colocar ou se é normal. Então, eles colocam um N às vezes para te falar, é normal. Mas sim, se ele não colocar nada, fala que é normal. Entendeu? É um pouquinho complicado, mas se não tiver nada, é retinho. Ok? Se não for retinho, ele tem que colocar isoterc, alguma coisa assim. Mas causa confusão mesmo, e por isso colocam um N às vezes. Mas vamos lá. Você acha mais ou menos slides? E eu vou começar a apresentar aqui.
Ah, isso é muito importante, que eu esqueci de falar, ainda bem que eu abri o slide. Que eu uso bastante. A fórmula básica, ou seja, todos os alcanos, eles vão ter a fórmula CnH2n mais 2, ok? Então, isso é muito importante para você fazer rápido o exercício. Ele fala, tipo, tem um arcano com 4 carbonos, me fala a fórmula dele. Aí você faz, tipo, 4 carbonos, então é C4, então N é 4, então vai ser H2N vai ser 8, mais 2, então C4H10. Ponto, já fiz. Então, em vez de ficar contando carboninho, você faz pela fórmula básica de alcanos. Isso aqui são alcanos. Alcenos, eles têm uma ligação dupla, eles têm uma insaturação. Então, a fórmula geral deles diminui, eles vão ter menos hidrogênios. Alcanos é mais fácil, é CnH2n. Então, um alceno, acho que foi alcano. Um alceno com 4 carbonos seria C4H8. Por que isso? Porque quando eu coloco uma ligação dupla, eu perco meio que 2 hidrogênios. A gente viu isso na hidrogenação, certo? Para tirar essa ligação dupla, a gente tem que colocar um H2. Ou seja, né, cada ligação dupla que eu coloco, eu perco 2 hidrogênios. Um de cada carbono da ligação dupla. Esse é mais para a gente Ô, lembrar. Breno, a Maio me perguntou alguma coisa no chat. Vou dar uma olhada. Qual a diferença entre sec, tec e ISO? Então, é uma pergunta que, eu, honestamente, eu vou conseguir falar muito por cima aqui para você, que isso eu não gosto dessa parte, não cai muito. ISO é o que cai mais, que ISO, eu posso até falar um pouquinho, por exemplo, um isopropano, aqui está a cadeia principal, né? E falar, tipo, isopropil alguma coisa. Então, esse aqui é alguma coisa. O isopropil seria isso daqui, ok? Um hidrogênio aqui, 3 aqui. Tem aqui iso, porque eu vou ter um carbono que está ligado a 2 pontas que são iguais, por isso iso. Mas, eu recomendo, Miami, você ver, eu até posso colocar na pasta da aula de hoje, eu fiz é tão chato que eu fiz uma listinha com as mais comuns, ok? Então, esse negócio de ISO, eu expliquei lá certinho, térmica, eu expliquei certinho. Mas eu coloco na página, na pasta de hoje, se vocês quiserem. Voltando aqui para alcenos, acho que a Miami entendeu. Eu vou colocar assim. A gente falou, né, CnH2n, o que seria isso? Justamente C4H8. E o composto mais simples e provavelmente um dos mais importantes é o etileno. A gente viu que isso aqui a gente pode fazer né, para quem estava na aula de polimerização, a gente faz uma polimerização com isso aqui e faz um negócio mais complicado. Então a gente já sabe aqui que ele já é uma coisa muito, muito importante para fazer polímeros que a gente usa no dia a dia. Eles usam para fazer o polietileno, não é o PET. O POT é o polietileno tereftalato. Tereftalato e que vem do ácido tereftálico, mas isso eu falei bem pouquinho disso, mas às vezes a gente confunde, polietileno é PET, não é. Ok. Polietileno é outro polímero. Então, como eu falei aqui, muito importante a síntese de polímeros. O etileno, a gente sabe a carinha dele. Aqui a gente fala um pouco da nomenclatura dos alcenos, dos alcanos, né? Justamente a gente pega o prefixo, por exemplo, blut, coloca an significa não tem ligação dupla, e coloca o de hidrocarboneto. Alcenos é a mesma coisa, só que aqui tem o en, que significa temos ligação dupla, e a gente tem que colocar onde está essa ligação dupla, a gente tem que reconhecer onde está essa ligação dupla. Por exemplo, aqui compostos diferentes, eu, de novo, fizer mais uma vez isso daqui para cá, para diminuir o número da insaturação. Okay? Professor, Pode falar. é que bugou muito aqui. Você pode voltar um pouco, por favor? Foi só, eu não pensei que era só para mim, né? Você bugou. Nossa, Tranquilo, bugou demais. Você meio que deu uma travadinha, você virou um robô. Ok. Obrigado por avisar. Aqui a gente de novo vai ter que descobrir onde está essa insaturação. Ou seja, a gente vai ter que numerar os carbonos. Eu fiz a numeração, esses compostos são diferentes, porque aqui temos a insaturação no carbono 2 e aqui no carbono 1. Eu vou repetir de novo, pela última vez, porque a gente começa a numerar desse lado para esse, porque diminui o número de onde está a insaturação. Aqui está no carbono 2, você começa daqui para cá e já está no carbono 3, ok? 1, 2, 3.
Ok? Então, comecei da esquerda para a direita, não da direita para a esquerda por causa disso. Não porque ele está para esse sentido. É que a mesma coisa estaria no carbono 4, começar de cá para cá. Eles são diferentes e quem sabe na aula de isomeria sabe que eles são isômeros de posição. Ok? Eu sempre vou trazendo esses nips de outras aulas para a gente lembrar também. Isomeria e tal. Só ver que oração. Então, eles não podem ter o mesmo nome de penteiro, eles têm nomes diferentes, porque a gente reconhece onde está em saturação. Aqui está no carbono, seria o pente 1-eno. Desculpa, aqui seria o pente 2-eno. Interessante a gente, desses hífens aqui, a gente coloca para separar letra e número a gente separa com hífen, e número a gente separa com vírgula. Ok? E aqui seria o pente 1-eno. Acho que até tem no slide isso. Não tem. Pente 1-eno. Acho que tem depois só. Eles são compostos diferentes porque está diferente onde está a insaturação. Aqui não é muito interessante, aqui eu coloco, né, a numeração. Aqui eu falo que a gente não precisa, às vezes, colocar onde está a insaturação, porque só pode estar nesse lugar. Aqui, se eu começar a numerar de cá para cá, está no carbono 1. E aqui, se eu começar a numerar de cá para cá, que é a numeração certa, né, está no carbono 1 também. Os dois seriam o próprio eno, então, como é meio que supérfluo, né? Eu não preciso falar o 1, porque ele só pode estar no carbono 1. Então, esse aqui a gente chama de propeno, a gente não coloca o 1. São só de propeno. Isso aqui é mais para a gente ficar com dúvida, às vezes, por que não colocou a insaturação? Porque não precisa, porque só pode, é impossível não estar em algum lugar fora do carbono 1. Então, é informação que eu não preciso colocar o nome da molécula. Aqui de ramificação, que é um probleminha, porque a gente vai ter que colocar uma prioridade na... Desculpa, essa aqui é a ramificação, a gente tem que colocar prioridade na insaturação. Ou seja, eu me concentro em diminuir o número da insaturação e depois eu vejo a ramificação, como é que tá. Ok? Por exemplo, aqui. Isso aqui é interessante, como ver que é uma ramificação. Isso aqui trouxe bastante dúvida. Que a ramificação, justamente, deixa eu falar primeiro, né? Que aqui a gente tem que pensar que a gente tem que diminuir o número, justamente, da insaturação. Então, a gente começa da esquerda para a direita. Eu poderia começar da direita para a esquerda? Não, porque o número ia ser maior. Tá? Acho que isso é interessante. E a gente sempre olha para a insaturação e meio que esquece da ramificação. Depois a gente olha para ela e vê se tem como melhorar a numeração, mas isso não é tão necessário. Mas sempre concentrem na insaturação. E aqui a gente não tem nenhuma ramificação, porque aqui a cadeia só fez curva. Né? O carbono ele não tem nenhuma ramificação, porque vocês podem até olhar que é uma regrinha que eu falo que se eu pegar essa cadeia aqui inteira, se eu tiver uma ramificação no primeiro ou no último carbono, ela não é uma ramificação. Tá bom? Então, se eu tivesse um CH3 aqui, isso não é ramificação, é parte da cadeia principal. Então, nas pontas, eu nunca posso ter ramificação. Então, eu nunca vou ter, por exemplo, o 1-metil, sei lá, decano. Isso aqui é impossível. Isso aqui seria, na verdade, sei lá, o 11, eu esqueci o nome, para contém 11 carbonos, tá bom? Isso aqui não seria um metildecano, isso aqui tá errado, e nem seria o 10-metildecano. Não pode estar nem no último, nem no primeiro carbono, porque senão a cadeia só cresce. E não é considerado uma ramificação. Mas, enfim, eu coloquei aqui alguns passos para a gente fazer a nomenclatura. Aqui tem o lapisinho que vem, esse seria o X2N. E aqui sim a gente vai ter uma ramificação, que é aqui em cima. Okay? Esse não é mais o último carbono, então a gente pode ter uma ramificação, justamente o 5-metil-X2N. Esse negócio de nomenclatura antiga e UPAC é só para vocês terem uma ideia que pode aparecer as duas no exercício, mas nomeiem como UPAC. Acabou sendo, a gente vai ver sobre um pouquinho de alcadinos. A gente viu um pouquinho de dienos até na última aula, que a gente falou de polimerização. A gente fala um pouquinho de dienos. Então, vou trazer de novo para vocês. Dienos, eles podem ser conjugados, como esse daqui, que é dupla simples dupla. E a fórmula mínima, como a gente colocou mais uma insaturação, então a gente perdeu mais dois hidrogênios. Então, como era CnH2n, eu perco dois hidrogênios, fica CnH2n menos 2. Então, os dienos têm justamente duas insaturações, e os polienos têm N insaturações.
Esse aqui é um dieno, por exemplo, um dieno conjugado, como eu falei, a gente nomeia ele assim. Buta, esse A aqui, ele não tem nenhum significado para a nomenclatura, é só para a gente não meio que juntar duas consoantes, seria butium 3 dieno, é um pouco estranho, então a gente coloca esse buta para a gente não juntar as duas consoantes. Aqui, por exemplo, seria butidieno, seria um pouquinho estranho, então a gente coloca butadieno. E o importante daqui é só que a gente tem que reconhecer onde estão as duas insaturações. Ok? E aqui seria um polieno, que seria 3 ligações duplas. Um polieno conjugado e, no caso, um trieno. Ok? Para quem estava na aula, por exemplo, a gente pode fazer uma polimerização com isso. Essa ligação vai para cá, essa ligação vai para cá, né? Virar aquele negócio estranho lá, daquela polimerização que parece a adição 4. Então daí que vem a origem do mal, entendi. É aí que vem os dienos, que a gente vê só depois. Os alcinos têm a forma similar aos dienos, né? CnH2n-2, porque os dois têm 2 insaturações. Então, a gente tem uma ligação tripla. E o mais simples é o etino, é o acetileno, né? A gente não vê muito ele. A gente vê bem pouquinho de alcinos, né? Só com algumas reações. Mas as regras são muito similares, os de nomenclatura também. Então, né, eu nem vou me prender muito a isso. Você pode ver que aqui tem os 2 isômeros de novo, né? Isômeros de posição da ligação tripla. E aqui, a gente, não vou no mestre composto com vocês, podem fazer isso em casa, né? Aqui tem também como faz a nomenclatura. E é muito simples. É só a gente lembrar que a prioridade é sempre a insaturação e não a ligação. E não a ramificação. Okay? Aqui é bem didático, como eu fiz aqui. Enfim, acabamos aqui hidrocarbonetos. Conteúdo tão amado. Deixa eu olhar o chat, não olho faz tempo. Tá, não teve nada. Deixa eu fechar aqui e tem tempo de eu começar um pouquinho de funções, já que não tem nenhuma dúvida, eu acho. Vai com tudo, garoto, vai com tudo, você consegue. Eu vou só começar e eu pretendo ser um pouquinho rápido para chegar em ésteres, assim, mais ou menos, que aí eu vou dar uma calmadinha para explicar com mais calma. Deixa eu ver. Mariana, seu microfone tá ligado. Ai, desculpa, de novo, não. Tudo bem. Desculpa, tem mais uma parte de hidrocarbonetos. Que legal, não vamos entrar em funções hoje. Tem uma parte importantíssima de hidrocarbonetos. Que é justamente hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. Vamos ver ele. Alifáticos são hidrocarbonetos cíclicos que não são aromáticos. Ou seja, todos os ciclos que não têm as ligações duplas alternadas, ok? Então, um deles seria o ciclopropano, o mais simples que a gente tem. E para ciclanos, que são cíclicos que não têm insaturações, a forma é CnH2n. Ok? Acho que não tem muito segredo aqui, a gente não vê tanto eles também. E eu coloquei alguns exemplos, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano. Ciclohexano eu falo um pouquinho sobre mais à frente, mas eu não vou falar agora. E uma parte importante sobre cíclicos é que ele não tem ponta. Então eu posso começar a numerar ele de qualquer lugar. Ok? Então, em qualquer vértice eu consigo numerar ele. Então, eu posso falar que esse aqui é o carbono 1, 2, 3, 4. Eu posso falar aqui com outro cor. Esse aqui é o 1, menos o 1, mas esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. Eu posso gerar no sentido horário, anti-horário. Eu posso começar de qualquer ponto. Eu posso falar que este é o carbono 1, este o 2, este o 3, este o 4. Ok? Então, eu posso fazer qualquer uma dessas numerações e eu tenho que fazer a mais correta para o meu exercício. Então, se tiver por exemplo, uma ramificação, eu vou colocar o carbono 1 justamente onde está a ramificação. Ou seja, se eu tenho só um ligante, ele vai estar sempre no carbono 1. Então, eu nem preciso falar onde ele está. Por exemplo, aqui, metilciclopropano, porque o metil só pode estar no carbono 1. E quando a gente fala ciclo, né? Quando é uma coisa ciclo, a gente coloca ciclo no. A mesma coisa, só pode estar no carbono 1, a gente não coloca 1. Já está subentendido que está no carbono 1. Porque qualquer um pode ser o carbono 1, né? Tanto faz como você desenha. E quando existem duas ramificações, a gente vai ter que tirar a mão de justamente fazer essa rodadinha. A gente tem que rodar no sentido horário ou anti-horário, o que minimize a numeração. Aqui, por exemplo, eu rodei no sentido horário.
porque se eu usasse anti-horários, a ramificação ficaria com uma numeração maior. E como é que eu faço? Isso aqui não é muito importante, cai muito raramente, mas eu começo da mais simples, eu tenho prioridade na ramificação mais simples. Então, metil é muito mais simples do que esse monstro aqui, né? Então, metil é mais simples, então ele tem uma prioridade e tem um carbono 1. Eu tenho que rodar de um modo que o número da outra ramificação seja diminuído. Né? Justamente esse é o nosso querido isopropil, que foi dado mais cedo. Então, seria 1 metil, 3 isopropil ciclopentano. Aqui eu tenho que colocar 1. É o único caso que eu vou ter uma ramificação no carbono 1 quando é cíclico. Ok? Aqui eu não vou falar muito. Isso aqui, só falando que tem saturação também, e a prioridade vai entrar em saturação, em ciclenos. Então, o carbono 1 seria, por exemplo, esse seria o 2, aqui seria o 3. Então, a gente não coloca o número na insaturação, mas a gente coloca na ramificação. E aqui a gente fala um pouco de aromáticos. Os aromáticos, muito importante no curso, várias reações, várias coisas acontecem com ele. Algumas polimerizações até, né? Mas são mais complicadas. Só com ele como radical. E eles possuem anéis benzênicos. Os anéis benzênicos são C6H6. E eles têm duplas alternadas. Ok? Então, é dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, e vai rodando, né? Assim para sempre. Mas o jeito certo não é representar assim. Isso aqui não é o jeito certo de representar. O jeito certo é representar assim. Porque essas duplas ficam meio que rodando no anel para sempre. Porque elas não têm uma posição fixa, os elétrons ficam rodando. Então a gente coloca que tem uma ligação que vai em todos os carbonos. Aqui é a nomenclatura deles, que é um pouquinho mais complicada, mas é a mesma coisinha. Aqui é metilbenzeno, a gente fala, que tem um metil. Este aqui, o benzeno a gente chama de benzeno mesmo, não é complicado. Então seria, não preciso colocar um metilbenzeno, porque é só uma ramificação. Então seria metilbenzeno. E o nome usual dele é tolueno, a gente vai muito mais tolueno do que metilbenzeno, de nome. Isso aqui, quando tem 3 coisas, eu pego a mais simples. Por exemplo, essa daqui. Isso aqui é 1, 2, 3. Isso aqui dá na aula também. Não é muito complicado. Quando tem exatamente 2 ramificações no anel benzênico, a gente pode lançar a mão de outra nomenclatura. Que é a nomenclatura que a gente fala que é orto-meta-para. Orto, a gente tem um radical aqui e a gente tem um ligante aqui, por exemplo. Esse é o ligante, que é o nosso metil. Então, esse aqui é o nosso CH3. E eu tenho, em alguma dessas posições, na azul, na roxa ou na verde, outro ligante. Vamos falar que, sei lá, é um BR, é um bromo que está aqui. Como que eu posso nomear? Eu posso falar ele que é o 1 metil, 4 bromobenzeno, ou posso lançar a mão nessa nomenclatura que é muito mais fácil. A gente fala que ele vai ser o para-metil bromobenzeno. Ok? É uma nomenclatura muito mais fácil para a gente lembrar. Se é só uma letra ou desse para. Para lembra que, tipo, quando está mais perto, esse aqui é o orto, orelha, né? O M mais embaixinho é mão e o P de para é o pé. Então, quanto mais longe estiver, tem essa nomenclatura. E as posições são simétricas. Então, se o CH3 está em par em relação ao bromo, o bromo está em par em relação ao CH3. Elas tem essa simetria. É meio óbvio, mas as pessoas... Não é óbvio. É fácil de... Depois que eu falar, é fácil de você perceber, mas a gente não percebe isso facilmente. Por exemplo, se estiver aqui, o bromo está em meta em relação ao CH3 e o CH3 está em meta em relação ao bromo também. Ok? É interessante ver essa reciprocidade. Aqui, por exemplo, seria o orto. Aqui tem um. Aqui seria o meta. Aqui seria o para. Ok? As posições são simétricas. Então, é 1, 2 de metilbenzeno ou orto de metilbenzeno, ou o nome usual que é o orto chileno. Chileno é o nome para quando tem 2 CH3 no anel benzênico. Isso aqui são ramificações que podem ter com o benzeno. E as mais comuns são essas. Esse aqui é o tolueno. Esse aqui é o... Desculpa, esse aqui é o toluil. Não, desculpa, é o fenil. Esse aqui é o benzil, esse aqui é o toluil. Ok? Até eu me confundi com isso, porque isso aqui é meio estranho. Então, se eu tenho um anel aromático ligado diretamente na cadeia carbônica, a gente sabe que é fenil. Então, sei lá, 2-fenil-etileno, não sei. Aqui, por exemplo, se tiver um carbono ligado a um anel aromático, ligado à cadeia carbônica, a gente fala que é o benzil. Esse aqui, e quando tem em relação, orto, para, alguma coisa assim, a gente chama de toluil e coloca onde que ele é.
Isso aqui a gente pega mais um tempo, isso aqui também raramente, vamos ver para a gente nomenclatura disso. Aqui eu coloquei 2 exemplos, que é o trifenilmetano ou o difeniletano. Ok? E tem alguns compostos particulares que tem, por exemplo, 2 anéis aromáticos juntos, que esse aqui é o naftaleno e esse é o antraceno. Não tem muito segredo nisso, eu dei um speed nessa parte da aula, para vocês não ficarem muito atrasados para a próxima. Alguma pergunta? Eu não vi o chat faz algum tempinho. Eu adorei a aula. Vai ter essa divisão? Então, Beatriz, eu vou fazer, não vai ser uma lista, mas eu vou fazer alguns exercícios relacionados para a gente fazer juntinho. Eu estou tentando fazer agora mais rápido para justamente dar tempo de fazer exercícios, quanto mais exercícios, melhor. E vão ser só de múltipla escolha para preparar para a primeira fase. Então, dessa vez não vai ser exercícios muito longos. Nossa, graças a Deus. E os slides você vai mandar também no grupo? Ou...